A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos queridos? Povo de Deus, povo que ama o Senhor, povo que teme ao Senhor, povo que celebra ao Deus Altíssimo, povo que pela manhã engrandece ao Senhor pelas suas obras, pela tarde louva ao Senhor pelas suas obras, pela noite adora ao Senhor pelas suas obras. Amém? Em todo tempo confiando, em todo tempo adorando, em todo tempo exaltando, em todo tempo proclamando, em todo tempo testemunhando do amor do Criador dos céus e da terra, daquele que nos fez, nos compreendeu em nossa natureza humana, nos salvou, nos perdoou e continua investindo em cada um de nós. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor abençoe a cada um com uma bênção especial em nome de Jesus. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia agora em Mateus 5, para a gente ter uma meditação nesse momento, focando no céu, sobre algo que Cristo Jesus pregou no sermão do monte, no sermão da montanha, enfim. Amém? Mateus 5. Você já abriu sua Bíblia aí? Diz assim, lá no versículo... Vamos começar pelo versículo 1. Diz assim, certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Então a gente já começa aqui vendo que Jesus, ele sobe a uma montanha, ele sobe a um lugar maior, óbvio que para que todos vissem a ele, para que todos ouvissem a ele, para que ele pudesse falar com uma grandiosidade maior, com uma amplitude maior. Mas a gente pode tomar uma palavra profética sobre as nossas vidas, dizendo que para estar ouvindo a Deus, precisamos subir ao monte, precisamos subir a nossa mentalidade, subir os nossos pensamentos, subir a nossa maneira de pensar, de ser. Se a gente ficar só olhando para baixo, se ficarmos no nível só natural, a gente não vai conseguir entender, nem ouvir, nem compreender a Deus. A gente precisa subir. Subir nos nossos conhecimentos, subir nos nossos pensamentos, subir nos nossos relacionamentos com o Senhor. E ali ele se senta. Por quê? A gente precisa sentar para ouvir a Deus. Quando eu digo sentar, não é sentar numa cadeira, num sofá, tá? Literalmente. Mas é sentar no sentido de descansar na presença do Senhor. Deixar de correr, essa correria do dia a dia, trabalhando, estudando, cuidando de tudo, mas tirar dia a dia um momento precioso para você e o Senhor. Como precisamos de comer, como precisamos tirar tempo para comer, para trabalhar, para estudar, para cuidar da nossa vida, da nossa casa, nós também precisamos escolher um tempo para priorizar o nosso relacionamento espiritual com o nosso Deus, para ouvir ao Senhor e descansar na sua palavra. E ele diz aqui que os seus discípulos se reuniram ao redor, né? É isso aí, nós acabamos de falar agora. E ele então começa a ensiná-los. Quando nós damos esse tempo ao Senhor, a gente sim faz tudo o que tiver que fazer nessa terra, né? Cuidar do nosso corpo, da nossa higiene, cuidar da higiene da nossa casa, cuidar dos nossos filhos, cuidar do marido, cuidar da esposa, cuidar da vida, trabalhar, estudar, enfim, tudo que é normal fazer, mas precisamos priorizar esse tempo com Deus, porque tudo é espiritual. Tudo começa no âmbito espiritual. Então, como eu sempre digo, nós somos seres espirituais que possuímos uma alma onde está todo o nosso poder de decisão, de lembrança, de memória, enfim, de sentimentos, de inteligência, tudo, e que habitamos em um corpo físico. E essa junção desse corpo físico com a alma, ele se torna uma carne. Então nós precisamos entender essa luta aí do espírito com a carne. E para que o espírito prevaleça, nós precisamos então estar assentados com Cristo.
como diz lá em Efésios, né? Que nós que ressuscitamos com Cristo Jesus estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. E aí você sempre pode perguntar, como é que eu posso estar sentado se eu estou aqui na terra andando? Porque estamos assentados no Espírito, amém? E a Bíblia diz que o fim da nossa salvação, o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Então a gente precisa trabalhar a nossa alma em submissão ao nosso espírito em Deus, para que então o nosso corpo produza frutos, atitudes, com as mãos, com os pés, com os olhos, com a boca, com nosso poder de falar, frutos dignos de quem vai para o céu, frutos dignos de quem tem uma vida, um coração em Deus. Então, nós estamos espiritualmente assentados com o Senhor, e esse Espírito em Cristo, ele precisa dominar a nossa alma através do conhecimento, do ensino da palavra do Senhor, para que então a gente possa ter testemunho físico, testemunho exposto a todas as pessoas ao nosso redor e assim pregar o amor de Jesus. Amém? Tudo aquilo que ele tem feito em nossa vida, possa fazer na vida de tantos outros que nós queremos bem, que nós amamos. E aí ele vai dizer, felizes ou bem-aventurados, enfim, ou mais que felizes, os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Esse pobre de espírito aqui, existe um ditado no mundo que diz assim, fulano é pobre de espírito. É uma expressão que usa, né? Quando a pessoa não tem valores, não tem princípios. Mas, na verdade, é felizes os humildes de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Então, esse pobre de espírito aqui não é aquela pessoa fraca, aquela pessoa ruim, aquela pessoa sem caráter, aquela pessoa dessa expressão que muitas vezes as pessoas usam no mundo, né? De desprezar o espírito da pessoa, o caráter da pessoa. Não, aqui é um humilde de espírito. É exatamente aquela pessoa que compreende a necessidade que ela tem de Deus. Compreende o processo da perca da salvação lá no começo, em Adão, compreende todo o processo do distanciamento que o ser humano fez de Deus e compreende que precisa de Deus, que depende do Senhor e precisa voltar ao Senhor. Perdão, é esse humilde de espírito. Por que eles são felizes? Porque o reino dos céus lhes pertence. O soberbo, aquele que acha que não precisa de nada, não precisa de ninguém, não precisa de Deus, ele não vai chegar no céu. Ele vai ficar no âmbito terreno. Mas aquele que entende que é pó e que precisa de voltar ao rumo do caminho da salvação, né? Precisa se converter ao caminho da salvação, em vez de ir para baixo e ir para cima, que é o caminho do céu. Aquele que entende que precisa deixar de ser criatura para se tornar filho de Deus. Aquele que entende que a sua vida na terra é um projeto de Deus e que tudo se refere a um plano soberano do Senhor na sua vida, ele é um humilde de espírito. E ele vai resplandecer isso também diante das pessoas. Então, a este o céu pertence. Amém? Felizes os que choram, pois serão consolados. Aqui o Senhor está falando literalmente dos que choram com as suas dores, com as suas lutas, e entendem que há algo muito maior. Aqueles que choram na presença do Senhor, colocando suas lutas, suas fraquezas, seus problemas, e entendem que no Senhor Jesus eles podem ser resolvidos. Aqueles que choram com o joelho no chão, aqueles que clamam ao Senhor, aqueles que entregam ao Senhor, aqueles que confiam ao Senhor a sua vida. Então é aquele que chora no mundo espiritual pelos problemas que ele tem na terra, pedindo ao Senhor a sua compaixão, pedindo ao Senhor o seu milagre, clamando ao Senhor e confiando, que o Senhor vai resolver. A Bíblia diz que aqueles que semeiam chorando voltarão alegres com as suas colheitas. Então, independente de como eu estou, independente do que eu estou vivendo, eu vou avançando, eu vou vivendo, eu vou testemunhando, eu vou continuando aos pés do Senhor, mas muitas vezes chorando. Mas a Bíblia também diz que as nossas lutas terrenas, elas são peso de glória para a nossa eternidade. E que em momento algum, seja a dor mais forte, ela não se compara com as maravilhas do Senhor que há de vir. Então confie no Senhor as suas lutas. Chore na presença do Senhor. Quem sabe você tem falado muito com outras pessoas, buscando nas pessoas
uma solução, e talvez se você refletir um pouquinho, parece que quanto mais você fala, quanto mais você expõe sua vida para os outros, parece que a coisa mais demora e mais até piora. Porque nós temos essa tendência de buscar nas pessoas soluções. Mas a nossa solução está em Deus. Maldito é o homem que confia na força do seu braço, mas bendito e abençoado é o homem que confia no Deus de Israel. Confia ao Senhor as suas lutas, confia ao Senhor os seus desafios, chora na presença dele. E ele vai te ouvir, ele vai te abençoar, ele vai te responder. Mas também é os que choram pela humanidade, é os que choram pela salvação da humanidade. Há uma passagem que o Senhor diz para um anjo: procura no meio da terra, procura no meio da cidade, aqueles que estão clamando, aqueles que estão intercedendo pelo pecado da cidade, e anota o nome deles. Então são aqueles que intercedem, aqueles que clamam pela salvação dos seus familiares, pela salvação dos seus amigos, são aqueles que clamam pela salvação da humanidade. Amém? No 5 diz, felizes os humildes, pois herdarão a terra. Ele repete aqui a questão da humildade, né? E essa humildade é a humildade também diante dos outros, hein? É mostrar a sua humildade do versículo 3 diante de Deus, mostrar a sua dependência do Senhor, mostrar o seu entendimento de que você é pó e que sem o Senhor você é nada, mas que em Cristo você é tudo, que em Cristo você depende do seu pão de cada dia, que em Cristo você depende da sua vida, que em Cristo você depende da sua saúde física, mental, emocional, espiritual, financeira, familiar, tudo. E é também aquele que é humilde diante das pessoas, aquele que não pisa nas pessoas, aquele que verdadeiramente segue o mandamento de Cristo Jesus. Nós temos muitas leis no Antigo Testamento e todas continuam prevalecendo a nível moral, tá? A nível espiritual, a nível de ritual, perdão, todas foram cumpridas em Cristo Jesus. Então não precisamos cumprir as leis rituais, mas a nível moral nós precisamos. E o nível moral tem tudo a ver com o relacionamento com o próximo. Sem leis, sem princípios morais, cada um faz o que quer. E humilde de espírito é aquele que pega o que Jesus falou, porque Jesus, ele vem no Mateus 5, 6 e 7 explicando a vontade do Pai. Se você for ler cada versículo de Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele vai explicar. E a partir do 8, ele vai vivendo o testemunho dele no dia a dia, na prática, explicando como é. E o tempo todo, o Senhor demonstra como ele é o amor. Deus, ele não é amor, e cada um faz o seu entendimento do que é amor. Não, ele é o amor. Aquele amor que se dá, aquele amor que vê o outro, muitas vezes em primeiro lugar. E Jesus resume a lei do Senhor, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu não vou fazer ao outro aquilo que eu não quero que façam a mim. Mas para eu chegar a esse entendimento, eu preciso ter esse entendimento de humildade diante de Deus, diante do meu próximo, diante da história da vida. Então, quem sabe, às vezes você tende a ser meio egoísta, meio soberbo, meio arrogante. Não, irmãos. Se coloque, deixa o outro ter razão, se ele quiser ter razão. Deixa o outro pensar que ele está por cima, não tem problema. O importante é como você está diante de Deus. E se as pessoas conseguem ver Cristo Jesus e a sua lei, a sua palavra amada, refletida através de você. No 6 diz, felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Os que têm fome e sede de justiça, é a fome e sede de justiça de Cristo Jesus, porque Jesus Cristo é a justiça de Deus. Então são aqueles que têm fome de serem salvos, de serem libertos, de serem curados, de serem reconciliados com o Pai, de terem a certeza da vida eterna através do sacrifício de Jesus, porque Jesus Cristo é a justiça de Deus. Em Cristo Jesus, tudo foi cumprido. Tanto o pagamento pelo pecado, quanto o resgate
da salvação, tudo foi cumprido. Toda a lei, toda a necessidade humana foi cumprida. Então, esses que têm fome e sede de justiça, fome e sede de serem salvos, de quererem a eternidade, de buscarem através da palavra comunhão diária com Deus, eles serão saciados. Mas também os que têm fome e sede de justiça nas coisas erradas dessa terra. Só que não farão justiça com as próprias mãos. Porque, repito, maldito o homem que confia na força própria do seu braço. Mas bendito o homem que confia na força do Senhor. Então, aqueles cujo coração está totalmente em Deus, esses são totalmente fortalecidos no Senhor. Então, são aqueles que têm fome e sede de justiça, de coisas honestas, de coisas retas, de coisas justas. Mas no Senhor, eles são um testemunho, naquilo que está ao alcance deles fazer, eles fazem, naquilo que está ao alcance deles ensinar, eles ensinam, e naquilo que não está ao alcance deles, eles oram, eles intercedem, eles declaram a palavra. Eles profetizam, mas não é justiça própria, não. Toda vingança que tiver que acontecer, toda, ela vai acontecer através do Senhor. O Senhor diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei a cada um segundo os seus atos. No 7 diz, felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Irmãos, às vezes a gente fala assim, eu no lugar de fulano não teria feito isso. Não, porque eu não faria isso. Ai, tantos anos pastoreando, eu aprendi uma coisa. Qualquer um de nós é capaz de fazer qualquer coisa. Qualquer um de nós. Então tenha misericórdia com as vidas. Não seja complacente no sentido de cúmplice, né? No sentido de apoiar. Não, o que está errado, está errado, o que está certo, está certo, o que tem que ser dito, tem que ser dito. Porém, seja misericordioso. Por exemplo, o meu pai, ele sempre falava uma coisa para mim. Olha, quando você fizer as coisas certas, glória a Deus, aleluia. Quando você fizer algo errado, eu vou te corrigir, eu vou te disciplinar, eu vou te exortar, eu vou mostrar que você está errada, eu não vou concordar com você, não vou ser seu cúmplice, porém, eu vou estar ao seu lado para te ajudar a levantar, para te ajudar a corrigir, e eu não vou te julgar e nem te acusar nunca. Então, ser misericordioso não é você se anular. Sim, se alguém errou, você deve sim, em amor de Cristo, em respeito, colocar a sua posição, né? Mostrar ao outro seu erro, porém, você está ali ao lado para ajudá-lo em atitudes práticas e em intercessão a corrigir o seu erro, né? E aceitá-lo, e abrir as mãos, abrir o seu coração para ajudá-lo. Porque da mesma maneira que o outro precisa de misericórdia, você também precisa. Cada um nas suas fraquezas, cada um nos seus detalhes, cada um no seu jeito de ser. Mas todos precisamos. E se Deus nos perdoa, quem é você para não perdoar o outro? Perdão faz parte da vida, queridos. A começar em Deus por nós e de nós para o próximo e para nós mesmos. Amém? No 8 diz, felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Irmãos, só há um jeito de termos o coração puro. Se formos cheios desta palavra, da comunhão com esta palavra, e temos uma vida de oração, de comunhão com Deus. Nós precisamos purificar a nossa vida, precisamos purificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas reações. Precisamos aprender dia após dia, de glória em glória. Ninguém vai chegar à perfeição nessa terra, é impossível. O único homem que veio à terra e que não houve nele pecado algum em toda a história da humanidade foi Cristo Jesus. Todos nós falhamos, todos nós pecamos, mas nós precisamos de glória em glória, dia após dia, purificar o nosso coração. E como que a gente purifica os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas reações? A gente vai melhorando dia após dia em relação a nós, em relação ao próximo, em relação a Deus, em relação à nossa história de vida. Com a santificação da nossa mente, que é a palavra de Deus. Não tem como, não tem outro caminho. A palavra do Senhor vai nos purificando. Salmo 119, vai nos limpando, vai nos trazendo vida,
vai nos trazendo santificação. Ela vai transformando o nosso ser. Amém? No 9 diz, felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus, felizes os pacificadores. Sempre promova a paz. Nunca promova a dissensão, a facção, a divisão, a confusão. Nunca. Em todo lugar que você chegar, em toda situação que você chegar, promova a paz. Ah, mas o povo quer briga? Eu vou ter paz. Ah, mas o povo quer uma posição contrária? O povo quer sangue, o povo quer confusão? Eu vou promover a paz. E o primeiro princípio para você promover a paz é aprendendo, vivendo e testemunhando da paz que Cristo Jesus veio nos dar. A minha paz eu vos dou, não as dou como o mundo dá, que é uma paz passageira, circunstancial, dependendo das situações, mas é uma paz que vem lá do Espírito. Então, onde você chega, você traz palavras de paz, palavras proféticas. Onde você põe a mão, você traz uma bênção, amém? Vamos deixar de ser rancorosos, vamos deixar de ser impulsivos, sanguíneos, expressivos demais. Vamos melhorar isso aí e testemunhar melhor de Cristo, amém, queridos? Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Os perseguidos por causa da justiça, essa justiça aqui é a justiça de Deus, que é Cristo Jesus. Então, feliz aqueles que são perseguidos no seu trabalho, na sua família, na sua faculdade, na sua escola, nos seus amigos, enfim, na terra, porque testemunham da salvação em Cristo. Haverá momentos no seu trabalho, haverá momentos em algumas situações na terra, em alguns lugares, haverá momentos na sua família, haverá momentos no seu meio, nos seus amigos, que as pessoas vão zombar, que as pessoas vão rir, que as pessoas vão se colocar contra, que coisas vão ser dificultadas na sua vida por causa do seu testemunho cristão. Não tema, simplesmente promova a paz e entregue na mão do Senhor. A coisa vai acontecer. Nunca se viu um Deus além do nosso, que trabalha para todos aqueles que nele esperam. Nunca se viu um Deus além do nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Um Deus que se faz forte para com aqueles cujo coração é totalmente deles. Um Deus que quebra o jugo, que quebra o peso, que quebra as confusões, porque o coração está nele. Então, em nome de Jesus, quando zombarem de você, quando perseguirem você, quando dificultarem as coisas para você, porque você é cristão, né? Entrega na mão do Senhor. Dê o seu testemunho, continue firme no seu testemunho. Entrega na mão do Senhor. Pregue no momento oportuno e inoportuno. Pregue sempre a palavra através da pregação dela propriamente dita, como do seu testemunho. Faça, revele o amor de Cristo. Mas sempre, irmãos, sempre entreguem o teu caminho ao Senhor. Eu amo o Salmo 37, que diz assim. Eu amo, porque eu acho que isso aqui fecha muita coisa da nossa vida. Ele fala, eu quero ler direitinho o que ele fala, quer ver? Olha só. Confie no Senhor e faça o bem. Ou uma outra tradução diz, confia no Senhor, habita na terra e alimenta-te da verdade. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele o ajudará. Confia em Deus, habita na terra, faz o bem. Habitar, queridos, nesse sentido aqui, é fazer o bem, é estar posicionado em um local, geograficamente falando, com pessoas, com situações, e você fazer a diferença de mostrar o que o amor de Deus em você pode fazer. Alimenta-te da verdade, a verdade é Cristo Jesus. O Senhor vai te fazer viver seguro na terra dos viventes. O Senhor vai prosperar a obra de suas mãos. Ele disse para Josué, não disse? Josué, medita na minha lei de dia e de noite. Faz tudo quanto nela está escrito. Me obedece. E tudo que tu colocares à mão, você será próspero, Josué. Confia em mim, me busca. Entrega tudo a mim. E eu vou te ajudar em tudo. Irmãos, este é o grande mistério.
Nós estamos na terra para cumprir um sonho, para cumprir um plano. Nós estamos vivendo nesta geração para revelar Deus, para revelar Cristo Jesus, para revelar o Espírito Santo ao povo que nos rodeia. Então você precisa fazer a diferença. Você precisa buscar a Deus. Você precisa ter uma vida de comunhão, de oração com o Senhor. Você precisa confiar a sua vida, os seus caminhos ao Senhor. E você precisa entender que se alimentar dele, Jesus já falou em João 6, que o verdadeiro alimento é ele. Ele é o verdadeiro alimento. E você vai prosperar, você vai ser um homem, uma mulher de bênçãos na terra. Amém? Quero deixar essa palavra rápida para você e deixar que você coloque o teu coração no Senhor. Amém? O teu coração na presença do Senhor. Amém, queridos? Um dia abençoado, um dia de glória, um dia de esperança, um dia de alegria, um dia onde as coisas do Senhor se revelam na sua vida, através da sua vida e apesar de você. O Senhor continua sendo fiel. Amém? Vamos orar nesse momento focando o céu? Vamos orar, queridos? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada um que está aqui conosco nesse momento. Pai, liberar sobre eles toda sorte de bênçãos espirituais. Pai, que o teu Espírito venha convencê-los do pecado, do juízo e da justiça, consertando o que precisa ser consertado, trazendo à existência o que precisa ser trazido à existência. Meu Deus, em nome de Jesus, faz a tua obra, meu Pai. Faz a tua obra para que o teu povo venha descansar em ti, aprender em ti, viver a ti. E que o Senhor venha operar, meu Pai, operar a purificação, operar a santificação, operar o perdão, operar os milagres, Pai. Operar, Pai, na vida de cada um que em Ti espera. Operar através dessas vidas que em Ti esperam. E operar apesar dessas vidas. Porque temos falhas, mas queremos ser instrumentos vivos do Teu poder e do Teu amor. Meu Deus, portas se abram. Pai querido, caminhos se abram. Palavras sejam decretadas sobre a vida de cada um que neste momento espera em Ti. Bendito o homem que em Ti confia. Bendito o homem que em Ti espera. Bendito aquele que em Ti entrega toda a sua vida. Porque o Senhor é Deus que cuida, o Senhor é Deus que guarda, o Senhor é Deus que ensina, o Senhor é Deus que amadurece, o Senhor é Deus que prospera, o Senhor é Deus que protege. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, que por onde o Senhor passar agora, Pai, olhando cada um que em Ti espera, que o Senhor venha curar, cura a alma, cura o físico, cura a mente. Pai, que haja saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual, saúde financeira sobre todo o povo que em Ti espera. Meu Deus e meu Pai, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor do Teu povo, guardando, livrando e protegendo. Assim é o que eu declaro sobre a vida de cada um. E aguardo, Pai, esperando em Ti a resposta sobre cada um, em nome de Jesus. Abençoa-nos, Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, no nome poderoso de Jesus. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Amém, queridos? Declare sempre, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, amém? Lembre-se disso, nunca se viu um Deus além do nosso, porque não existe outro. As pessoas fazem coisas de Deus, as pessoas fazem pessoas de Deus, as pessoas fazem situação de Deus, mas isso não muda a história, isso não muda a realidade de que somente existe um Deus, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, nunca se viu um Deus além do nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre a tua vida. Fique na paz de Cristo. Amém?